Fala aí, nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós, que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito, o nosso canal tá crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. Com o nosso companheiro aqui da SPN Brasil, ele falou sobre a possível chegada do Davi Luiz. Os portugueses teriam tirado o pé, que o Benfica também teria interesse no zagueiro, estaria saindo do negócio. E aí, Fábio Luciano? Eu não gosto do movimento de que, se não aparecer nada para mim, eu quero isso daqui. Eu acho que o Flamengo é muito grande para esse tipo de movimento, mas respeito a carreira, respeito a esse movimento que ele está fazendo, mas é algo que ele poderia pensar, porque o Flamengo, o momento que o Flamengo vive, a gente já colocou isso, é um momento de conquistas, o time é muito seguro, a estrutura que o Flamengo oferece não deve para nenhum clube da Europa. Então eu acho que, na minha opinião, eu acho o Flamengo muito maior do que o Benfica, com todo o respeito, até porque eu falei, eu sou um apaixonado pelo futebol brasileiro, então eu acho que ele poderia olhar dessa forma, né? Eu não quero mais lá, eu quero o Flamengo. E aí depois incendiou, todo mundo queria falar também, a gente quer falar sobre isso também. É a peça que falta? Números do Davi nas duas últimas temporadas pelo Arsenal. Então foram 73 jogos, quase todos como titular, 69. O zagueiro com mais partidas nesse período. Fez 4 gols, deu uma assistência, venceu quase 2 duelos aéreos por jogo, 0,7 desarmes por partida, uma interceptação por jogo e recuperava quase 4 bolas em 90 minutos de jogo, ou 94 com os acréscimos. Escutamos o capitão Fábio Luciano, agora eu queria ouvi-lo, Prates. Faz sentido isso? Jogar no Flamengo hoje é melhor do que atuar no Benfica do Mr. Jorge Jesus? Edu, isso tem de ser relativizado, porque, assim, primeiro que o tamanho do clube é muitas vezes determinado pela paixão do seu torcedor. Benfica é um clube histórico, Benfica, se você falar para quem é encarnado que algum clube é maior que o Benfica, ele vai querer arrancar seu pescoço, né? E claro que falar para algum rubro-negro que o Flamengo é menor que algum outro clube, ele vai querer arrancar seu pescoço também, né? Então, assim, eu não sei se o tamanho mal fica de clube... você. Perdão. Eu não sei se... O professor Celso continua bem representado aqui, viu, Prates? Eu estou percebendo. Eu não sei se o tamanho do clube que vai determinar a escolha do Davi Luiz. Ele já tem muito tempo de Europa, a gente tem visto que o movimento de alguns jogadores é de retornar ao país num outro momento da carreira, né? Ele ainda tem mercado na Europa, mas talvez o que ele já viveu na Europa foi suficiente para ele. Então é muito pessoal isso é muito individual, né? O Davi Luiz não vai jogar no Flamengo, no Benfica pelo tamanho do clube, o que me parece. Vai jogar o que ele ouvir de projeto, a parte financeira, qual a perspectiva para ele. O Benfica vai jogar de novo uma Liga dos Campeões, por exemplo. O Flamengo é um time que no Brasil realmente tem sido dominante nos últimos anos, vai disputar todos os títulos, a tendência é essa aí, a curto e a médio prazo. Então, Edu, tem de ser muito pensado, porque a gente tem de saber o que ele pensa para a carreira dele, né? Ele é um jogador que tem um outro mercado na Europa hoje, ele não tem talvez o mercado que ele teria há 5, 6 anos, mas é um jogador, além de Copa do Mundo, de Premier League, também com passagem no futebol português, saiu do Brasil muito cedo. Alguns jogadores, Edu, eles se satisfazem com uma carreira plena na Europa. E alguns jogadores não, eles acham que eles precisam jogar no Brasil para sentir como que é o futebol aqui no Brasil, para ter contato com o torcedor aqui do Brasil. Então, acho que não é o tamanho do clube que vai determinar o destino do Davi Luiz. Tem de ver o que ele pensa para a carreira dele. Não sei se ele pensa em ficar mais tempo na Europa, ou não sei se ele vai fazer o movimento de voltar ao Brasil. Se o Flamengo contratar, é uma boa contratação. Tem algumas dúvidas em relação à condição física e à maneira que o Flamengo joga para um zagueiro que é rápido, mas vai jogar muitas vezes bem adiantado, como joga o Davi Luiz. Mas eu não sei o que ele pensa para a carreira dele. É isso que vai determinar se ele vai ficar na Europa ou vai jogar no Brasil, jogar no Flamengo. E nesse caso, Prates... E curioso que a gente vê o Pablo Mari, né, jogando ao lado do Davi Luiz.
Pablo Mari que deixou saudade ali quando sai do Flamengo. Faz falta ali um companheiro para o Rodrigo Caio. Seria essa posição exatamente chegou, né, que o Davi Edu? Luiz ocuparia. E chegou com outro tipo de patamar. O da Pablo Mari é um jogador que passou pelo Deportivo La Coruña, não teve muito sucesso na Europa e no Brasil foi muito bem e voltou para a Europa de outro tamanho. Né? Então, assim, a gente tem exemplos de jogadores que deram super certo na Europa e não jogam no Brasil. Jogadores que na Europa eram quase que figurantes, no Brasil eles estouraram e voltam para a Europa de maneira diferente. E nesse caso de Davi Mas tem Luiz... isso, tem muito jogador realmente, Bremer, que tem muito jogador que quer jogar no Brasil. Eu acho esse movimento interessante. Eu acho que o Davi Luiz, me parece, se encaixa nisso aí. Não ficaria feliz de terminar a carreira sem jogar num grande time no Brasil. E ele que jogou pouco tempo no futebol brasileiro, foi brilhar em Portugal, né? Então, e eu gosto da frase muito do Mauro Naves, que diz o seguinte: se assinar com o Flamengo, em 5 minutos o Davi Luiz já é ídolo. Então, Edu, nesse caso, eu imagino que o desejo existe do Davi Luiz de jogar no Flamengo, de ser protagonista no futebol brasileiro, mas eu vejo como uma movimentação natural de negociações do futebol. O Davi Luiz imagina que ainda pode ter mais algum tempo de alto nível na Europa, e é um direito legítimo dele pensar isso. Eu acredito também que ainda há espaço, ele possa conseguir se recolocar no cenário europeu, jogar em alto nível, jogar mais uma Liga dos Campeões. Então é natural esperar uma proposta maior do Benfica, encontrar um lugar comum. E nesse caso também, o Flamengo acerta em ser prudente na negociação, e sondando, vendo como está o cenário, esperando esse desfecho do Davi Luiz com o Benfica, porque o Flamengo hoje, por mais que seja uma posição interessante, Rodrigo Caio tem tido muitas lesões, o Flamengo desde a saída do Pablo Mari não encontrou um zagueiro ali 100% confiável como ele era, uma posição em que de fato precisa, ele pode ser muito útil pela experiência dele, mas o Flamengo não está no momento também de fazer uma investida tão alta, uma investida de chegar e sentar na mesma mesa de Benfica e Davi Luiz e falar: opa, eu dobro o lance, eu pago, a gente vai levar de qualquer maneira. O Flamengo está nessa, de sondar, sentir o terreno e, diante de uma oportunidade, trazer o Davi Luiz, caso ele não consiga uma proposta ideal, uma coisa que o agrade na Europa. Então, para mim, é legítimo, isso aí não é depreciativo para o clube, não tem a ver com, na minha visão, com o tamanho do Flamengo, ou o Davi Luiz ache que o Benfica é maior que o Flamengo. Nesse caso é uma situação muito simples. O Davi está há muito tempo na Europa, são quase 15 anos, está adaptado, fez praticamente toda a sua carreira no futebol lá, já passou pelo Benfica. E vir para o Brasil tem um lado bom, que é ter o calor humano, ser ídolo de uma torcida como a do Flamengo, mas tem outro lado, que é a cobrança é muito intensa, o cara que fica muito exposto às vezes. Um clube como o Flamengo, por mais que hoje esteja estruturado, tem muita coisa interna, tem diretoria batendo cabeça, então numa dessas o jogador também acaba sendo jogado aos leões quando a coisa não flui tão bem. Então é preciso entender o ponto de vista do jogador. Não se trata de comparar Benfica e Flamengo, pelo menos na cabeça do Davi Luiz, mas de entender qual é a melhor oportunidade. E o Flamengo está jogando o jogo. O Flamengo está jogando parado, não necessariamente parado, porque está em contato com os representantes, está em contato com o Davi Luiz, esperando uma oportunidade. E acredito eu que o Flamengo não está desesperado por um zagueiro. Seria uma contratação interessante? Seria, mas hoje o Renato tem conseguido arrumar o time, tem tentado recuperar alguns jogadores. Então, nesse aspecto, eu acho que o Flamengo está seguro de ter o Davi Luiz como uma bola de segurança caso ele não acerte com nenhum clube europeu. O negócio é gelo no sangue na hora da negociação. É isso. Né, Marcos Braz? O que é isso aí? Agora, o Davi Luiz tem 34 anos. Eu fiquei devendo a idade do Hulk. O Davi Luiz com 34, o Hulk 35. Para responder, quem fala ambos, que o Willian Edu? não vai ter muitas temporadas ainda com 33. Fala, Pratos. E ambos, Hulk e Davi Luiz, revelados por essa escola de futebol chamada Vitória, que hoje está uma escola muito ruim, né? A merenda já não está aparecendo, a porta está fechando, mas é uma grande escola de futebol do Brasil, Vitória, que revelou, entre outros, Hulk e Davi Luiz. É isso aí.
Daqui a pouquinho eu vou dar uma passada aqui na hashtag SC Brasil, mas Prates, eu acho que a gente falou na questão projeto, o que o jogador quer de projeto. O Benfica está no grupo BBB. Significa o quê? Além de Benfica, tem Bayern de Munique e Barcelona. Tá difícil classificar nesse BBB, hein? O paredão, a chance do Benfica sair fora é grande. E no Flamengo, a gente sabe, é favorito. Não que vai ganhar tudo, mas é candidato a todos os títulos dos campeonatos de que participa. Então isso pode ter seu peso também na decisão do Davi, né, Prates? Pode ter, Edu, pode ter. A gente falava aqui, o Benfica é um grande clube da Europa, né, uma marca mundial também, mas é o que você estava falando, Edu. O Benfica, ele vai disputar uma Liga dos Campeões em uma situação. O Flamengo, por exemplo, entra em uma Libertadores da América hoje em uma outra situação. Não sei que peso o Davi Luiz vai dar para isso também, é o que a gente falava, porque eu, particularmente, não sei o que passa na cabeça do Davi Luiz de ficar, ou de pensar em ficar na Europa, ou de pensar em voltar ao Brasil depois de ter feito uma carreira toda na Europa. E o torcedor brasileiro tem contato com o Davi Luiz de observar à distância o Davi Luiz jogando na Europa, ou à distância observar o Davi Luiz jogando por seleção brasileira. Né? Nada além disso, assim, não tem uma afetividade de um clube que ele torce no Brasil que o Davi Luiz jogou, né? Jogou no time dele. Não sei se isso também vai ter um peso para ele definir o próximo time que vai jogar. E tô com o Breiler. Acho que o Flamengo está jogando o jogo. O Flamengo já colocou as cartas na mesa, o Benfica está com as cartas na mesa, tem um treinador que certamente está querendo muito o Davi Luiz, e o Flamengo está naquela. Olha, Davi Luiz, a gente está aqui. A gente também é uma opção. Se vai dar certo com a gente, vai fechar com o outro, aí vai ter de esperar um pouquinho, talvez alguns dias ou, no máximo, algumas horas. Ô Prates, e para mim, o Flamengo também acerta em não tratar o Davi Luiz como uma superestrela, o cara que vai chegar e ser o dono do time, que por mais que ele tenha uma carreira consolidada na Europa, é um zagueiro que tem os seus poréns. A gente sabe que o Davi Luiz tem qualidade técnica, é um ótimo cara para melhorar a saída de jogo, na bola aérea vai muito bem, mas em termos de posicionamento, em termos de disciplina tática, o Davi Luiz já deixou a desejar em muitos momentos da sua carreira, não só na seleção brasileira, mas nessa última passagem pelo Arsenal. Então é um zagueiro interessante pela carreira que ele tem, que é respeitável. Nesse aspecto, eu não acho justo julgar o Davi Luiz somente pelo recorte seleção e Copa do Mundo de 2014, mas a gente precisa entender que o melhor contexto, caso a negociação avance e eles cheguem a um acordo, é o Davi Luiz chegar ao Flamengo como um cara experiente, como um jogador que vai somar e não como alguém que vai ser estrela da companhia, porque o Davi Luiz, nesse modo de querer ser protagonista, de querer ser o cara decisivo, de querer chamar os holofotes, eu não gosto. Quero ver o Davi Luiz atuando na sua posição, primeiramente como zagueiro, eventualmente marcando gols, como marca o Rodrigo Caio quando vai à frente. O Davi Luiz tem essa qualidade, mas é preciso entender que ele tem essa síndrome do protagonismo, né? Do cara que quer, às vezes, fazer muito mais do que é exigido por um zagueiro. E repito, né? É ótimo se ter um zagueiro que saiba jogar com os pés, ótimo ter um zagueiro que saiba lançar, mas a função não se resume a isso, pelo contrário. Isso daí é um pacote, isso é um extra. O que o Davi Luiz precisa entregar para o Flamengo, o que o Flamengo precisa hoje, é da segurança defensiva. E por mais que a gente tenha visto o Flamengo voando, goleando, mas ainda é um time que tem problemas defensivos, um time que precisa se acertar, em alguns momentos sofre muito contra adversários inferiores. Então é um Flamengo que, por mais que seja encantador do meio para frente, ainda está numa fase de acerto, que é normal. O Renato Gaúcho, apesar de estar encantando o torcedor, chegou há pouco tempo e vai conseguir ajustar também a parte defensiva, e o Davi seria uma peça interessante. Mas, repito, para fazer a função de zagueiro e não desse cara, o líbero, o jogador que vai ter um protagonismo jogando na defesa.